Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao 15 Minutos. Meu nome é Sérgio Rodrigues e o objetivo desse canal é que possamos espalhar o amor de nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo sobre a luz do Espiritismo. Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Jesus? Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Tomai conta de todos nós e abençoai a nossa família. Que possamos fazer um excelente trabalho hoje e que possamos aprender cada vez mais a amarmos uns aos outros da maneira como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo hoje? Então, para quem tem o Evangelho aí, nós vamos ler hoje o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Tenta encontrar aí para mim, por favor. Vamos lá? No capítulo 1, então, no primeiro parágrafo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até um único J e um só ponto. São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Número 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal a teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Isso é uma coisa muito interessante, meus queridos, de analisarmos,
Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o Velho Testamento era muito rigoroso e agora o Novo Testamento não é? Por quê? Por que tem essa diferença? Pense o seguinte, todos nós estamos aqui na Terra para evoluirmos. Então, nós temos, para quem já estudou um pouco sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita, nós temos períodos de evolução. Então, nós temos primeiro o período mineral, nós teremos o estágio mineral, depois teríamos o estágio vegetal, do vegetal passaríamos para o animal, do animal para o hominal, que nós nos encontramos agora. Então, para quem já conhece, né, sabe que nós agora fazemos encarnações contínuas. Neste período, nós não voltamos a encarnar, por exemplo, como animal ou mineral mais. E depois do período hominal, nós temos o período angelical, que vai ser o período mais interessante da nossa existência, né? Que é o nível mais alto, mais superior que nós podemos alcançar e ficarmos assim próximos a Deus. Então, meus queridos, por que nós temos este período de desenvolvimento? Quando nós somos crianças. Quando nós somos crianças, geralmente os pais eles são extremamente rígidos conosco, porque nós ainda não temos a capacidade de diálogo, de discernimento. Então, quando uma criança ela quer fazer alguma coisa errada, ela quer botar a tomada, o dedo na tomada, por exemplo, muitas vezes o pai fala, não pode. Ah, mas por quê? Por que não? Porque você vai machucar. É uma coisa mais abrupta, digamos assim. Depois, quando nós tornamos adolescentes, a gente fica meio criança e meio adulto. Então, na realidade, você quer fazer algumas coisas porque você tem mais conhecimento, mas, ao mesmo tempo, você age de maneira infantil para uma série de outras coisas, porque você está nesse período de transição. E por fim nós chegamos à fase adulta, na qual a gente consegue compreender o contexto, consegue seguir as regras, consegue discernir realmente o que é o certo e o que é errado. Então, meus queridos, minhas queridas, a lei mosaica era basicamente de acordo com o nosso período de evolução aqui na Terra. Era como se fôssemos crianças. Não pode fazer isso porque senão Deus vai castigar, vai jogar uma praga, você vai ter problemas de saúde, você vai perder a sua lavoura. Porque somente desta forma, naquela época, pelo medo, digamos assim, é que a gente obedecia. Do contrário, não, você não pode fazer isso porque não é certo. Como criança, a gente não vai seguir isso não. Como criança, tá bom. E você pega e faz da maneira que você acha melhor. Aí a lei mosaica, o período então, que nós tivemos de Moisés, era um Deus mais forte, mais intolerante, mais temeroso. Mas depois, olha que interessante, quando chegou Cristo, a coisa já mudou de conversa. Vamos continuar então na parte de Cristo, no capítulo 1, no parágrafo 3º. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então, na realidade, o Velho Testamento ele foi muito importante para aquele período. Ou seja, na época de Moisés, a era mosaica ou a lei mosaica era fundamental que os seres humanos seguissem essa lei. Mas agora nós estamos na era cristã. Depois de Jesus Cristo vir, basicamente o que nós temos? Como espíritas, nós sabemos que nós temos o princípio da ação e reação. A lei da ação e reação, você procura fazer o bem para receber o bem. Você procura fazer o mal e também você vai receber o mal. Você planta e colhe de acordo com o que você quer. Se você quer colher uma coisa boa, você vai plantar uma coisa boa. Se você não está plantando uma coisa boa, meu irmão, minha irmã, não espere receber uma coisa boa também. Você não está plantando isso.
Então, depois que Cristo veio, o fundamental é você pensar: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como amas a ti mesmo. Se você está amando a outra pessoa, você está no caminho certo. Não precisa se preocupar: mas e qual é o segundo? Qual que é o quarto mandamento? Não precisa se preocupar com isso, porque essas duas morais já envolvem todas as outras leis. Continuando então, por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os de prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Éramos muito crianças, às vezes algumas coisas Jesus Cristo não falou, porque seria como dizer para uma criança. Para aquele momento, o povo não entenderia, não seria a mesma coisa. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência tempo de progredir. Vocês estão percebendo, meus queridos, que era necessário que a ciência progredisse. Hoje, o nosso conhecimento é muito, muito maior do que da época dos homens das cavernas, por exemplo. Por quê? Porque nós desenvolvemos os nossos espíritos. Não perca a emocionante segunda parte desta palestra. Aguardo você.